Outro desafio para câmeras pequenas, especialmente as de telefones móveis, é o seu limitado alcance dinâmico. Esse termo refere-se à gama de intensidades de luz que a câmera pode capturar efetivamente em detalhe. Essencialmente, uma câmera com um pequeno alcance dinâmico só pode capturar uma faixa estreita de intensidades de luz de uma cena. Qualquer intensidade de luz abaixo desta faixa é registrada como preto puro, enquanto intensidades acima da faixa são renderizadas como branco puro. Como resultado, detalhes em áreas muito claras ou muito escuras são frequentemente perdidos. Para mitigar essa limitação, uma técnica comum envolve ajustar o tempo de exposição da câmera. O tempo de exposição é a duração pela qual o sensor da câmera é exposto à luz. Ao alterar esse tempo, os fotógrafos podem mudar a faixa de intensidade de luz que a câmera captura, visando incluir os aspectos mais importantes de uma cena dada dentro do limitado alcance dinâmico da câmera. No entanto, este ajuste é um ato de equilíbrio. Escolher um tempo de exposição mais curto pode capturar detalhes em áreas brilhantes, mas perder informações nas sombras, enquanto um tempo de exposição mais longo pode capturar detalhes em áreas escuras, mas corre o risco de superexpor partes brilhantes da cena. Para ilustrar isso, podemos considerar o seguinte exemplo, onde a mesma cena é capturada com três diferentes tempos de exposição. Bom, aqui vemos a cena, que como falamos, estas três exposições foram com exposições diferentes. A primeira foi uma exposição longa, de 1 dividido entre 4 segundos, um quarto de segundo. A outra uma exposição média, de 1 sobre 50 segundos. E uma exposição muito curta, que é 1 entre 1000 segundos. Cada dessas configurações captura diferentes detalhes e intensidades de luz da cena. A exposição longa vai capturar muitos detalhes nas áreas mais escuras, mas corre o risco de superexpor as partes mais claras da cena, como falamos anteriormente. A exposição média proporciona uma captura equilibrada das áreas claras e escuras, mas ainda pode perder alguns extremos, certo? E a exposição muito curta pode capturar os realces sem superexposição, mas vai deixar áreas mais escuras sem detalhes. Como demonstrado pelo exemplo que vimos agora, com essas três exposições, é evidente que nenhuma imagem única pode capturar todos os detalhes disponíveis de uma cena. Por exemplo, o filamento da lâmpada é apenas discernível no primeiro disparo, enquanto detalhes específicos da flor são visíveis ou no disparo do meio ou no último, mas nunca em ambos. Felizmente, há uma solução para este desafio, e ela envolve a combinação de vários ou múltiplos disparos usando um pouco de programação em Python. Essa técnica é baseada no trabalho de Paul Debevec e outros, que introduziram um método para misturar várias imagens tiradas em diferentes níveis de exposição para capturar uma ampla gama de detalhes. O processo começa com a captura de várias fotografias da mesma cena estacionária, cada uma com tempos de exposição diferentes. E para garantir a consistência, a câmera deve permanecer absolutamente imóvel, tornando o uso de um tripé ou suporte estável essencial, como o caso do exercício anterior. Para quem usa um telefone, um aplicativo de fotografia manual é necessário para controlar o tempo de exposição e evitar quaisquer ajustes automáticos da câmera. O número de fotos necessárias varia dependendo da gama de intensidades de luz na cena, começando geralmente com 3. Os tempos de exposição devem ser cuidadosamente escolhidos para que os detalhes de interesse sejam claramente visíveis em pelo menos uma das exposições. Após a captura das imagens, um algoritmo reconstrói a curva de resposta da câmera com base nos valores de cor dos mesmos pixels nas diferentes exposições. Esta etapa estabelece uma correlação entre o brilho real de um ponto da cena, o tempo de exposição e o valor do pixel na imagem capturada.
A implementação do método de Vivek e disponível na biblioteca OpenCV é usada para este fim. E aqui vemos a curva de resposta gerada no processo descrito anteriormente, que pode ser visualizada como um gráfico, onde o valor do pixel é plotado no eixo X e o logaritmo da exposição do pixel no eixo Y. No eixo vertical Y, este gráfico captura o efeito combinado do brilho da cena em um ponto específico e do tempo de exposição. Já o eixo horizontal X representa o valor correspondente do pixel, que varia de 0 a 255 para cada canal de cor. Essa curva é crucial, pois permite realizar uma operação inversa, que é uma etapa-chave no processo. Com a curva, podemos determinar o brilho real de cada ponto na cena com base no valor do pixel conhecido e no tempo de exposição. Esse brilho real é denominado irradiância, que qualifica a quantidade de energia luminosa que atinge uma área unitária do sensor. Ao contrário dos valores de pixel em uma imagem, a irradiância é representada usando números de ponto flutuante. Isso se deve ao fato de abranger uma gama muito mais ampla de valores, característica de imagens com alta faixa dinâmica, ou HDR. Se nós contamos com um display HDR, que hoje em dia se está tornando cada vez mais comum, há uma possibilidade de. Se nós contamos com um display HDR, que se está tornando cada vez mais comum, há uma possibilidade de visualizar diretamente imagens HDR em maior detalhe. No entanto, os padrões HDR ainda estão em desenvolvimento e, como tal, o processo de exibição de conteúdo HDR pode variar significativamente entre diferentes telas. Para todos os outros, a ótima notícia é que os dados da imagem HDR ainda podem ser utilizados, embora telas normais exijam que a imagem tenha canais de valor de byte, ou de 0 a 255. Embora isso signifique sacrificar parte da riqueza da imagem HDR original, o processo permite controle sobre como essa redução é feita. Essa conversão é conhecida como mapeamento de tons, ou tone mapping. Esta envolve transformar o mapa de irradiância de ponto flutuante, que tem uma alta gama de valores, em uma imagem de valor de byte padrão, que pode ser exibida em telas regulares. Existem várias técnicas para alcançar isso, que visam preservar muitos dos detalhes adicionais capturados na imagem HDR. Por exemplo, uma abordagem pode realçar as bordas na imagem HDR antes de comprimir a gama de valores em valores de byte. O realce de bordas, ou também sharpening, garante que os detalhes e texturas representados por essas bordas sejam retidos em maior grau na imagem resultante de baixa faixa dinâmica. Esta técnica ajuda muito a preservar a clareza e o detalhe que tornam as imagens HDR tão visualmente atraentes, mesmo quando visualizadas em telas padrão. Ao utilizar Python para processamento de imagens, especialmente no contexto de imagens HDR que estamos agora, temos flexibilidade de criar operadores personalizados para um controle mais detalhado sobre o processo de conversão. Essa capacidade é particularmente útil para adaptar o processo de mapeamento de tons a requisitos ou preferências específicas. Como exemplo, consideramos um operador personalizado projetado para pré-processar imagens HDR antes de convertê-las para a faixa dinâmica padrão. Esse operador pode ser programado para eliminar certos valores de intensidade que estão representados em apenas um número mínimo de pixels. Basicamente, ele visa valores de intensidade atípicos que não contribuem significativamente para a imagem geral, mas que podem causar problemas durante o processo de conversão. Após essa remoção seletiva de intensidades, o próximo passo é comprimir a ampla gama de valores de irradiância, que estão em formato de ponto flutuante, para uma faixa de 8 bits adequadas para a tela ou displays padrão.
Essa compressão é um processo delicado, pois envolve a adaptação de um amplo espectro de intensidades de luz para uma faixa muito mais estreita. Bom, agora vamos a ver um exemplo de o método que vimos anteriormente sobre cómo trabalhar com as faixas dinâmicas, sobre todo com a câmera do smartphone, e como pode ser aplicado um mapeamento de tons ao resultado final da HDR. Bom, aqui basicamente utilizamos novamente um telefone iPhone, um iPhone X ou iPhone 10, que utilizamos a aplicação Manual Cam, como vimos no exemplo anterior de fotografia com baixa luminosidade ou baixa luz. Também podemos usar a mesma aplicação para Android, para manipular o tempo de exposure da câmera. Y bueno, para este ejercicio precisamos pegar una escena a ser fotografiada y precisamos un teléfono. Y ese teléfono debe ser fixado, debe estar fixo. Podemos usar un tripé o algún elemento que mantenga la cámara fixa. Y de esta escena vamos a tirar 3 fotos, vamos a tirar 6 fotos. Primero, 3 fotos con un ambiente de iluminação normal, mas diminuindo a exposição da câmera. Aqui eu tirei com estes valores do valor ISO e da velocidade do obturador. Se vocês querem replicar isso, podem configurar para esses valores. Eu vou mostrar daqui a pouco as imagens, mas podem ter como referência essas configurações. E depois tiramos outras 3 fotos do mesmo ambiente, mas aumentando a exposição da câmera. E novamente aqui vemos que o ISO está muito grande em comparação com o primeiro. E o tempo do obturador também é maior respeito a outro. Bom, então vamos iniciar importando as imagens. Mesmo como foi mostrado anteriormente, no exemplo anterior, é a mesma estratégia. Vamos a fazer, as imagens estão neste repositório do Git. Então vamos a ver aqui. Estão em HDR. Bom, como falamos, eu tirei esta escena que foi fotografiada. Como vocês veem, esta é uma fotografia sem nenhuma configuração na câmera, simplesmente tirando uma foto normal, mas depois já utilizando os aplicativos para manipular a tempo de exposição e o ISO da câmera manualmente, tirei essas outras fotografias. Primeiro, as fotografias de baixa exposição, vou pegar isso, que tirei 3. Vamos ver a diferença. Onde primeiro já está mais escuro que a imagem normal. Essa imagem normal, aqui está oscurecendo muito mais. Aqui muito mais, e aqui quase já não se percebe nenhum detalhe. O requerimento do algoritmo, do método que vimos, é que precisa pelo menos uma dessas exposições ter uma noção de detalhe relativo e seja notável os elementos de imagem. Pelo menos uma. As outras duas já podem ser com outros tipos de tonalidade de exposição mais agressivas. E depois temos as imagens expostas de high exposed, ou seja, com uma exposição mais grande. Ou seja, vemos aqui que está muito mais, aumentou da imagem normal a capturar muito mais luz que é normalmente capturada pelo sensor, e aqui muito mais, e aqui já quase só se nota uma partezinha pequena do teclado, do mouse e do bonequinho e da tela. Depois todo se torna branco. Então aqui temos claramente uma super exposição e no anterior exemplo temos uma subexposição. Bom, então uma vez que já temos nossas imagens, vamos a começar a aplicar o código.
Já mostramos na anterior vez este método para abrir imagens, mas só relembrando, utilizamos as bibliotecas de OpenCV o sistema operativo, NumPy e Matplotlib, que são as bibliotecas mais utilizadas geralmente. Aqui este método só vai abrir uma imagem, vamos a passar o caminho, vai utilizar o método do OpenCV já predefinido, que é AMRead, para abrir essa imagem e depois vai esta opção converte imagem de tipo blue, green, red to RGB. Se não, sem esta função, só conseguiríamos ver a imagem azulada. Bom, então aqui vamos a fazer um plot das imagens que já mostrei. Aqui só fazemos que aí o tamanho da imagem seja de 10 por 10 da figura. Vamos a mostrar 3 columnas em uma só fila. E aqui vamos a mostrar 3 das imagens, só 3. Como vemos aqui tem cada uma dessas height tem 3, de baixa exposição tem 3 e a normal só é uma imagem. Mas aqui só vou mostrar uma de cada uma, ok? Eita, deu um erro. Me deixam... Ah, desculpa, é porque não rodei anteriormente. E pronto. Agora deveria rodar tranquilamente. Vamos ver. Ok. Perfeito. Então vemos aqui o que já mostrei para vocês. A imagem de baixa exposure, de normal exposure e alta exposição. Agora, como combinamos todas essas esta é só uma imagem ilustrativa, ok? Não se vai utilizar esta imagem normal. É só para mostrar para vocês como é a imagem tirada sem nenhum tipo de configuração. A gente só vai trabalhar com essas 3 imagens de baixa exposição e as imagens de alta exposição, certo? Vamos a utilizar aqui o método Paul-Quebec, Debevec, que es simplemente para crear esa curva y para representar en esa curva a los diferentes tipos de tempos y exposiciones que fueron obtidas ou tiradas nossas imagens, ok? Então vemos aqui, vamos a identificar as pastas onde estão as imagens de alta exposição e baixa. Vamos a ler, vamos a hacer una combinación para iterar cada una de esas imágenes y conseguir las 3 imágenes. Cada una, en esta variable f va a estar este valor, ese nombre. Y aquí va a hacer una lista, o sea, vamos a tener aquí una lista de todos los nombres de estos 3 archivos. Y en log files vamos a tener una lista de los nombres con o camino para estas 3 otras imágenes. Ok, y aquí vamos a simplemente juntar esas dudas y hacer un sort. Y aquí vamos a aplicar ya o efecto HDR, que es leer cada una de esas imágenes y vamos a hacer una computación de esos tiempos de exposición. Y estos tiempos de exposición son los que mostré en un inicio, ¿cierto? Este de 1033, 2024, 4049, 94, todas esas son incluidas en este cálculo. Perfeito. Y después, una vez que ya tenemos las exposiciones y las imágenes HDR, que ya fueron listadas aquí, vamos a llamar ao método de calibração de DDVEC, que esse método vai computar a curva que já vimos na apresentação. E depois vamos a enviar essas duas, certo? As imagens HDR e as exposições para que cree a curva YX. E depois de uma vez criar essa curva com este método, vamos a fazer um merge de todos os valores que foram calculados. Y con eso vamos a conseguir calcular nuestra imagen HDR. Vamos a rodar aquí. Rodamos aquí. Y una vez que tenemos nuestra imagen HDR, posiblemente vocês saibam que as imagens HDR incrementam muito mais a faixa dinâmica de uma imagem. Por exemplo, se está muito escura,
é mais provável que a imagem seja mais clara e mais nítida. Mas algumas vezes nossas telas, nossos displays não conseguem representar essa alta faixa dinâmica. Então, para padronizar isso, utilizamos a técnica de tone mapping, que, como falei aqui, algunos displays típicos utilizan canais só de 0 a 255. Intentemos que padronizar nossa imagem HDR para esse tipo de canais dos displays. Então, só aqui criamos um Create Tone Map, que já tem, OpenCV já tem essa funcionalidade de criar um Tone Map com um valor gamma de 2.5. E se vamos a passar nossa imagem de HDR que já temos, para convertir ao tone mapping, ou seja, vamos a reduzir a faixa dinâmica, que por isso é esse nome dessa variável Low Dynamic Range, que vai ser o valor já aplicado do tone map. E não simplesmente isso, que, ou seja, aqui se utilizamos uma funcionalidade de OpenCV, mas a gente também pode utilizar eh, nosso próprio tone map customizado. E como fazemos isso? Bom, aqui temos outra função, onde já criamos nosso próprio tone map, nossa própria função de tone map, o qual vai fazer, vamos a criar um histograma que vai desde 0 até 256, que geralmente é usado isso para criar histogramas em bins. Você vai criar 256 bins e aí vai ir calculando qué píxel está dentro de cada uno de esos bins. Então vai ir botando cada um vai fazer isso aqui, vai ir criando cada um desses bins para ver que pixel está dentro de que rango. E depois vamos a fazer um cálculo utilizando o min fraction. Imaginen esto como um threshold, um limite que vamos a calcular por o tamanho do valor da imagem HDR. Então, uma vez que temos isso, vamos para fazer uma cópia da imagem, para que a imagem HDR não seja modificada. E aqui simplesmente vamos a fazer que comece a iterar os bins que foram calculados do histograma. E se uma imagem está maior ao rango que definimos pelo threshold, então esse valor vai ser limitado ao valor delta que temos aqui. Ou seja, se imaginemos que temos uma imagem com bins que estão muito elevados, se passam desse cálculo da imagem calculada aqui, da HDR multiplicado pelo valor da fração mínima, então vai cortar esse valor, ou seja, vai fazer que esse seja o tope, o valor top desse histograma. E bom, depois disso, já uma vez limitados esses valores muito altos, vamos a fazer que voltar a normalizar para que esté entre valores 0 e 1. E esse vai ser essa nossa nova função customizada do tone mapping. Depois temos este outro código que simplesmente vai ser para graficar nossos resultados, e vamos a dar uma olhada como ficou. Bom, aqui temos a imagem HDR, que foi calculada com as exposições altas e baixas, fazendo a curva com a técnica de Paul Debevec. E temos aqui a nossa imagem HDR. Mas como vocês veem, está com uma faixa dinâmica muito alta. Está já quase embranquecida. Por lo cual temos que aplicar um tone mapping para que nosso display faça a correção disso acorde a nossa tela, a nossa visão. Então aplicamos isso e vai fazer um low dynamic range dessa imagem HDR e vai ficar já muito melhor. Essa técnica que aplicamos diretamente, aplicando tone map de OpenCV, mas a gente pode modificar este valor gamma para ver como fica em diferentes rangos ou diferentes cálculos. E este nosso
Custom Operator, o nosso operador que aplicamos aqui para aplicar o histograma e fazer a redução dos bins muito elevados com nosso threshold ou mínimo ou fração mínima que identificamos aí. Essa técnica é muito útil, sobretudo com telefones ou smartphones que não conseguem calcular muito bem as faixas. Ou seja, se tem uma faixa muito baixa, vai calcular, imaginem, um tono muito escuro, simplesmente vai botar como preto, um pixel preto. Ou uma imagem que está entre o ponto onde já a faixa dinâmica não pode calcular mais, vai tornar esse pixel em branco. Então, para equilibrar isso, é uma boa técnica este método de Paul de Vivek, só que precisa aqui, como falamos, ter imagens em diferentes tipos de exposições para que crie a curva e consiga criar a imagem HDR. E depois de criar a imagem HDR, simplesmente aplicamos um tone mapping para que seja adequada para nossas telas, nossos displays. Vocês podem ver a maior detalhe o método que vimos na apresentação. Está aqui o link, que foi os métodos foram tirados dessas técnicas aplicadas de processamento de imagem de fotografia computacional. E se vocês querem pretendem ou gostariam de saber mais sobre o método de Paul de Vivek, aí botei um link onde tem um artigo muito interessante sobre como funciona a criação dessa curva. Eu espero que eh, tenha sido de maior utilidade esta parte de manipular imagens em baixa exposure e alta exposure. Espero que vocês consigam replicar este experimento com suas próprias fotografias. Eu sugiro para vocês que mexam nesses aplicativos para que consigam configurar o valor ISO, o tempo o shutter speed, a abertura da câmera e vocês consigam criar seus próprios experimentos e vejam se vocês também conseguem esses resultados, se não conseguem, que acontece se vocês modificam esses valores do tone map, que melhora mais, empeora. Vai ser de muita utilidade esse exercício para vocês. Deixo para vocês que investiguem mais. Espero que tenha sido uma boa guia, pelo menos esta parte, e eu agradeço sua atenção. A gente se encontra nos seguintes passos do curso.